Boa noite, você pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Que bom receber cada um de vocês aqui nessa noite. Vamos ter um momento agora da palavra, de ouvir o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Eu quero dizer àqueles que têm o desejo de batizar-se no próximo domingo, você que sente isso no seu coração, sente que é a hora de dar o próximo passo, sente que está na hora de deixar o namoro e casar-se com o Senhor, fale conosco, dê o seu nome lá no balcão, marque um horário com a gente essa semana. A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, né? A gente não tem um curso específico do batismo, mas você marca ali, a gente conversa pessoalmente e tiramos todas as suas dúvidas. Por quê? Porque o batismo, ele não é para quem está pronto. É um grande engano hoje nosso achar que o batismo é para os santos, ou é para quem está pronto, ou é para quem não peca mais. Não, o batismo, a Bíblia fala que ele é para quem crer. Quem crer e for batizado será salvo. A condição do batismo é crer. Se você crê no Senhor Jesus como teu único Senhor, como teu Salvador, você está pronto para batizar-se. Você está pronto para dar esse testemunho público da sua fé. O batismo é isso, é um testemunho público da fé. Você vai lá, desce as águas e simbolicamente, você ao imergir nas águas, você está morrendo para essa velha vida que você vivia, e quando você volta das águas, você está nascendo de novo. É essa conversa que Jesus tem com Nicodemos. Nicodemos pergunta: Senhor, pode alguém, sendo velho, tornar ao ventre da mãe e nascer? E Jesus está falando não de tornar ao ventre da mãe e nascer, mas desse novo nascimento que Ele proporciona para nós, uma nova vida com Ele. Então o batismo é para quem crê, não é para quem está pronto, porque nós estamos nos preparando para nos encontrar com Jesus um dia, amém? Enquanto nós estamos passando por essa terra, muitos salmos são salmos escritos por peregrinos, porque eles estão peregrinando para Jerusalém, e isso traz algo para nós. Nós também estamos peregrinando para Jerusalém, para o céu. Você está de passagem aqui, você não vai durar para sempre. Então, o quanto antes você entender isso, e você se entregar para Jesus, você viver a sua vida, você entregar de fato a sua vida para Ele, melhor vai ser para você. Eu oro para que não seja lá no seu último dia que você entregue a sua vida para Cristo, apenas para não ter a condenação do inferno, mas que você desfrute aqui nessa terra da presença poderosa e transformadora do nosso Deus. Aquele que vive, aquele que já viveu, ou aquele que já pisou, diz uma canção, no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Talvez você ache que muitas coisas nessa vida são boas, é porque você ainda não descobriu a presença de Deus. Aquele que encontra a presença transformadora de Deus, ele não quer outra presença, e ele não quer viver outra coisa na vida, a não ser viver para o Senhor, e viver para cumprir os planos de Deus aqui nessa terra, amém? Então, dê o seu nome, desça as águas, e comece uma nova vida com Cristo. Vamos para a palavra. Nós estamos falando aos domingos sobre disciplinas espirituais. Já falamos aqui sobre a oração, já falamos sobre a meditação, já falamos também, semana passada, sobre o louvor, mas já falamos também de jejum. E tudo isso, gente, todas as disciplinas espirituais, é para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente se conecte mais com Deus. Por quê? Porque se a gente deixar na correria do dia a dia, se a gente deixar só para quando tiver tempo, se a gente não ter realmente um hábito, uma disciplina, nós não vamos buscar a Deus, ou não vamos buscar da maneira certa. Talvez vamos buscar apenas na quarta e no domingo, mas o restante da semana. Então a disciplina faz a gente se manter firme, fiel e conhecendo mais a Deus. Oséias vai dizer, Oséias foi um profeta do Senhor, ele vai dizer em Oséias 6,3, conheçais a Deus, mas não apenas isso, prossigam
em conhecer a Deus. Até o dia que o Senhor vir, nós precisamos nos esforçar por conhecer a Deus. A nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, ela não acontece por acaso. A nossa vida com Deus, ela precisa de intencionalidade. Você precisa ser intencional, você precisa dedicar-se a isso. Você precisa se expor a isso, você precisa querer isso. Tenho certeza que muitos de vocês já pensaram: nossa, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou buscar mais de Deus, eu vou louvar mais, eu vou mais à igreja. Mas é igual dizer que vai na academia na segunda, é igual dizer que vai começar uma dieta na segunda, Vou começar a dieta na segunda, a primeira oportunidade passa um doce na frente, tu pega. Precisa de intencionalidade a nossa vida com Deus. Falamos também do hábito da disciplina espiritual de congregar, que é esse hábito de vir à igreja. É importante que a gente congregue, que a gente esteja como família da fé, ouvindo e buscando de Deus. E na semana passada falamos sobre a disciplina do louvor. E o louvor, ele é algo que é para Deus, mas os maiores beneficiados do louvor somos nós mesmos. Quem aqui quando louva se sente melhor? Sabe por quê? Porque quem canta os seus males, espanta. O rei Saul, quando estava atormentado por espíritos malignos, Davi vinha, tocava sua harpa, e os espíritos malignos de Saul saíam dele. O louvor, ele é uma arma poderosa de guerra. É uma arma que você pode usar para que esses espíritos malignos possam sair. Quando você estiver opresso, quando você estiver angustiado, quando você estiver aflito, quando a ansiedade tomar o seu coração, você pode, através do louvor, declarar a palavra de Deus. Nós falamos que o louvor é essa porta de entrada para a presença de Deus. Você começa louvando a Deus, mas hoje nós vamos falar sobre a adoração. A adoração é o próximo passo. A adoração é um passo além do louvor. Você começa com o louvor, mas você precisa continuar nesse caminho. A gente fez uma demonstração aqui de como era o tabernáculo. Não sei se você lembra, nós falamos do átrio, que é esse primeiro momento do tabernáculo, essa porta de entrada. E simbolizamos que essa porta de entrada é o louvor. Mas depois do átrio tem o santo. O santo, o lugar santo, é um lugar de intimidade com Deus. O lugar santo está disponível para mim e para você. Mas quem dá os passos em direção ao lugar santo somos nós. A adoração, irmãos, vocês estão comigo? Pergunta para o irmão do lado se está comigo? Então olha para mim aqui, todo mundo. Eu não vou demorar hoje, vai ser bem rápido. Mas eu quero que você aprenda sobre a adoração, sabe por quê? Porque vai ter momentos na sua vida, momentos de dificuldade, momentos de angústia, momentos em que você não sabe para onde correr. Mas se você souber o caminho da adoração, se você souber o caminho que você precisa trilhar, se você buscar a presença de Deus para a sua vida através da adoração, você vai ter o escape, você vai ter a saída, você vai ter a provisão de Deus para a sua vida. Então a adoração, ela vai além do louvor. Você sai do átrio e você dá mais um passo em direção à presença de Deus. Por quê? Porque tinha o átrio, o santo e o santo dos santos. Mas a presença de Deus, ela habitava no santo dos santos. Então você começa no pátio, mas você precisa continuar para o santo e santo dos santos em busca da presença de Deus. Então a adoração é um ato de entrega total a Deus, onde você não apenas canta sobre Deus, mas você reconhece a santidade de Deus, a soberania de Deus, e onde você se submete completamente a Ele. A adoração é submeter-se completamente a Deus, à sua vontade, aos seus desígnios, é entender os planos de Deus. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente se pergunta, muitas vezes muitas dúvidas permeiam a nossa mente,
mas a adoração, ela nos mantém obedientes, mesmo quando nós não sabemos nem o porquê aconteceu e o que está acontecendo. A adoração te mantém fiel a Deus. Vamos ler João, no capítulo 4, no versículo 24. Esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana é um dos diálogos mais conhecidos. A gente tem um cântico aqui, inclusive, que fala sobre isso. Mas ele vai dizer: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus está falando algo muito especial. Por quê? Porque quando ele fala em espírito, a adoração em espírito é uma adoração que vem do coração. Não são palavras que saem da boca, mas são palavras que saem do coração. E quando ele fala em verdade, ele está dizendo sobre uma adoração baseada na palavra de Deus, sem hipocrisia, sem engano, mas algo genuíno, algo que flui do coração. É uma disposição interna do seu coração. Você realmente coloca sentido nas suas palavras. Você realmente crê naquilo que você está declarando. Quando você diz que Deus, Ele é um caminho no deserto, realmente você está colocando o seu coração nisso. Você realmente tem a certeza que Deus, Ele é caminho no deserto. Quando você está cantando aqui que Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, você realmente está crendo que Ele pode prover todas as coisas na sua vida. Quando você diz, irás prover de novo, você realmente está colocando fé nisso, sabendo que Deus vai prover novamente. A adoração, ela é essa disposição de adorar a Deus não apenas aqui no domingo, não apenas na quarta, mas como diz ali, os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele vai dizer no versículo anterior, não apenas num lugar específico, não apenas num lugar fixo, mas todos os dias e em qualquer lugar. Não apenas num lugar fixo. A sua adoração não pode acontecer apenas no domingo. A sua adoração não pode acontecer apenas na quarta. Você precisa viver uma vida de adoração, uma vida que adore a Deus todos os dias. Deus não quer uma adoração só de domingo. Deus não quer uma adoração que flui apenas no culto. Deus quer esses verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus não só no domingo, mas todos os dias, em espírito e em verdade. E o texto complementa que são estes adoradores que o Pai procura. Esses adoradores que o Pai procura. Em Romanos 12:1 também vai falar sobre que a verdadeira adoração, ela não é só música, mas ela é uma vida de obediência e de entrega e de santidade a Deus. Paulo vai dizer, irmãos, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o quê? O corpo de vocês, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de Deus. Ou seja, cantar louvores é ótimo, é maravilhoso. O pastor Ronaldo falou aqui, né? Podia ficar o restante do culto apenas louvando, que o louvor ele traz a presença de Deus, mas a adoração, ela é além de louvores. A maior adoração é um coração totalmente rendido a Deus em todas as áreas da vida. A maior adoração é um coração totalmente rendido a Deus em todas as áreas da vida. Adoração é mais do que cantar. É mais do que cantar. Adoração é um coração rendido a Deus. É você render o seu coração a Deus e se submeter à sua vontade. O louvor é o átrio, mas a adoração é o santo. A adoração não é todos que estão dispostos,
Porque a adoração é uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida de intimidade com Deus. Louvar, todo mundo pode louvar. Quem é crente, quem não é crente, quem aceitou a Cristo, quem não aceitou a Cristo, todo mundo pode vir e louvar e cantar louvores a Deus. Mas a adoração é um lugar reservado para aqueles que querem mais de Deus, para aqueles que dão um próximo passo em direção a Deus, para aqueles que querem um relacionamento profundo com Deus, para aqueles que querem se submeter à vontade de Deus, para aqueles que querem se render a Deus, para aqueles que querem um relacionamento de fato e de verdade com Deus. O ideal é que o louvor ele nos leve a esse momento, a essa adoração. Nós precisamos nos entregar completamente à vontade de Deus. A adoração nos faz desfrutar da presença de Deus. É maravilhoso cantar louvores a Deus, é maravilhoso, mas a adoração é algo mais profundo. A adoração é onde a presença de Deus se manifesta, é onde você tem a sua vida, você e Deus. Você pode adorar a Deus, e é isso que Deus espera de você, não apenas cantar, mas a adoração a Deus. Esse texto nos diz que o Senhor espera de nós uma vida de entrega, uma vida de santidade e uma vida de obediência. A adoração te leva a essa maturidade de você viver uma vida de entrega, de santidade e de obediência. Nessa geração em que nós vivemos, de tantas distrações, é até difícil manter a concentração aqui no culto. A sua mente está longe, você está pensando no amanhã, você está pensando no que vai fazer depois, você está pensando na sua semana. A adoração, ela nos traz para o aqui e para o agora. Quando você adora, o que importa é esse momento que você está com o Senhor, é esse momento de desfrutar da presença de Deus, sem se distrair. Mas vamos para exemplos práticos, vamos trazer para vocês entenderem melhor o que é louvor e o que é adoração. Por exemplo, no culto, o que é louvor? O louvor ele vai falar das maravilhas e da grandeza de Deus. A gente canta aqui muitos louvores, por exemplo, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor, sim eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Isso é louvor. Outro exemplo prático de louvor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Louvor a Deus. Aquela outra canção que diz: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Esses são os mais antigos, sabem. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Quem conhece? É só os mais antigos mesmo, só os mais velhos. Faz tempo que a gente não canta. Mas o que aqui nós estamos exaltando? O que Deus faz e quem Ele é. Vocês estão ouvindo a minha voz? Eu não estou me ouvindo direito. Dá para ouvir bem a minha voz aí embaixo? Então eu estou surdo então. Então nós estamos exaltando a Deus, o que Deus faz e quem Ele é. E isso qualquer um de nós pode cantar. Se eu continuasse cantando aqui o porquê Ele vive, todos vocês iam cantar junto comigo, amém? Porque isso é uma verdade sobre Deus. Então nós podemos cantar a Deus, mas a adoração é um momento mais profundo, onde nós cantamos músicas de entrega. Por exemplo, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.
Aquela outra canção, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Músicas de adoração, momento profundo com Deus. Uma outra canção, Agnus Dei. Quem conhece Agnus Dei? Então canta para mim aqui. Não, tô brincando. Mas é aquela música que fala: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Músicas que adoram a Deus. A adoração, o foco não está apenas no que Deus faz, mas na entrega do coração a Ele. E olha que interessante, a adoração ela não precisa de palavras. As lágrimas também são adoração a Deus. Você não precisa cantar, porque na adoração Deus não ouve as palavras que saem da sua boca, Deus ouve o seu coração. E muitas vezes você não consegue proferir palavras, mas as lágrimas caem, e Deus colhe essas lágrimas, recebe essas lágrimas. Muitas vezes eu não tive palavras diante de Deus, eu tive lágrimas. E isso também é adoração. Adoração não são apenas palavras, mas é um coração rendido a Deus. Então aqui eu dei um exemplo no culto de músicas de louvor e músicas de adoração. A gente realmente brinca que as músicas de adoração são mais calminhas, né? A última música geralmente é uma música de adoração. Não quer dizer, mas a letra ela entrega quando é uma música de adoração, porque é uma música que você se rende, é um momento mais profundo. Mas vamos para outro exemplo, vamos trazer para a nossa vida diária. Vamos trazer para o nosso dia a dia, como é que é o louvor e a adoração do nosso dia a dia. Vamos lá. Louvor. Você agradece a Deus por uma bênção, por uma oração respondida, ou por algo que Ele fez por você. Você tem esse hábito? Quantos têm esse hábito de agradecer a Deus todos os dias? Gente, eu tenho um hábito que a minha oração, ela sempre começa com gratidão. Sempre com gratidão. Nem sei começar a oração de outro jeito. É sempre agradecendo a Deus. Porque quando a gente agradece, a gente reconhece o que Deus já fez, o que Deus está fazendo, o que Deus ainda pode fazer. Então você agradece a Deus por uma bênção, por uma oração respondida, por algo que Ele fez por você. Mas na adoração, você decide obedecer a Deus, mesmo quando é difícil, mesmo quando Ele não faz, mesmo quando você não está sentindo nada. A adoração faz você se manter nesse lugar. A adoração faz você obedecer a Deus, mesmo quando você não entende, mesmo quando você acha que Deus não está ouvindo, mesmo quando você não está sentindo. A adoração faz você obedecer a Deus. Quando você renuncia a algo por amor a Ele, isso também é adoração. Ou seja, anote essa frase se você está anotando: o louvor enche os lábios, mas a adoração transforma a vida. O louvor enche os lábios, mas a adoração transforma a vida. Nós precisamos adorar a Deus, porque a adoração transforma a vida. Vamos para uma outra situação dentro disso. Vamos lá. Uma pessoa, um cristão, está passando por dificuldades financeiras. Não vou pedir para levantar a mão, mas você sabe. Se você não está passando, já passou, talvez vai passar, porque são dois grandes gatilhos hoje: vida financeira e casamento. O que mais tem
na sociedade hoje. Ou seja, nós ouvimos aqui no workshop, quem estava aqui no workshop de vida financeira quinta-feira? Estava maravilhoso, estava muito bom. Eu vi uma estatística, 40% dos brasileiros estão endividados. 4 em cada 10 pessoas estão endividadas. Você já viu isso? Isso é alarmante, é assustador. Vamos supor que você é essa pessoa que está com dificuldade financeira, está passando um perrengue na sua vida, na sua área material. Vamos lá. Quando você louva a Deus, mesmo passando por dificuldades, mesmo enfrentando dificuldades, você louva a Deus e você começa a declarar versículos como aquele que está lá em Salmo 34, no versículo 1, que diz: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Bendirei ao Senhor em todo tempo, mesmo passando por dificuldade, mesmo a conta está zerada, ou está no vermelho, está devendo cheque especial no banco, não interessa, em todo tempo eu vou louvar ao Senhor. Ou aquele outro salmo que eu tenho certeza que você já falou em algum momento da sua vida: o Senhor é meu pastor e nada me... O Senhor é meu pastor e nada me... Quem não falou não tem fé, né? Faltou fé. Mas esse salmo fala de que quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Se o Senhor é o seu pastor, você não precisa temer. Você não precisa ter... Descansa, porque nada nos falta. Lá, quando o povo estava no deserto, onde Deus trazia todos os dias a provisão, o maná, o café da manhã deles era todos os dias, e não podia guardar para o outro dia porque estragava. Era todos os dias a provisão de Deus, ou seja, todos os dias Deus nos dá a provisão que nós precisamos para aquele dia. Você vive ansioso porque você quer, porque Deus tem para todos os dias a provisão para a sua vida. Amém? Na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, não é o pão nosso da semana inteira, o pão nosso do mês inteiro, é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Isso nos indica que todos os dias tem provisão de Deus, todos os dias tem sustento do Senhor para a sua vida. Então você vai louvar a Deus mesmo diante de uma dificuldade financeira, declarando: Senhor, dai-me hoje o pão nosso de cada dia, porque todos os dias tem provisão para a sua vida. Então você agradece aquilo que você já tem, você agradece o cuidado de Deus, você reconhece as bênçãos de Deus na sua vida, você para de olhar para aquilo que você não tem, e você começa a olhar para aquilo que você tem. Esse é um dos maiores problemas nossos hoje, talvez você se identifique com isso. Você começa a olhar para aquilo que você deseja, para aquilo que você não tem, mas quando você olha para o lado, poxa, você tem muita coisa, e talvez você tenha muito mais do que você merecia ter. Amém? Talvez você tenha muito mais do que você merecia ter. Quando você olha com gratidão para as coisas que Deus já fez na sua vida, para aquilo que você já tem, isso abre portas para mais. A palavra vai dizer que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então seja grato nas pequenas coisas. Poxa, você está respirando, você está vivo, você tem saúde, você pode andar livremente, você pode ir e vir. A gente não dá valor para o ar que a gente respira até que a gente tenha que usar oxigênio para respirar. Poxa vida, isso é uma grande bênção de Deus para a nossa vida. Uma das minhas orações de gratidão é isso: Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Deus, obrigado pelo fôlego de vida. Gente, a palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Então você louva a Deus, ainda que os seus problemas não tenham sido resolvidos. Alguém tem problema aqui? Nós temos, todos têm. É igual o pecado: aquele que nunca pegou que atire a primeira pedra, aquele que não tem problema que atire a primeira pedra, né? Aliás, eu vi um meme muito engraçado sobre isso.
a internet, né, gente? É para isso que a gente paga a internet. Não, olha, deixa eu me lembrar agora, veio na minha mente aqui, não sei se eu vou saber explicar, mas é aquela parte ali que... sim, Jesus está falando, né? A prostituta ali pronta para ser apedrejada, os fariseus, os santos, julgando, os santos com as pedras na mão para atirar na pecadora, e Jesus diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Aí todo mundo soltou a pedra, Jesus pegou a pedra e deu na cara de um. É meme, né? Óbvio, Jesus não fez isso, não é bíblico isso aí. Por quê? Porque Jesus não tem pecado, né? Então aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus pegou e atirou a pedra. É meme, Jesus não fez isso, não está na Bíblia. Vamos voltar para cá que está mais interessante a palavra. Mas você louva a Deus ainda que seus problemas não tenham sido resolvidos. Gente, para de reclamar. Reclamação, murmuração é adoração ao diabo. Quando você murmura, você está trazendo a coisa ruim para perto de você. Você está trazendo o lapeta para perto. Eu digo lapeta porque não é o capeta, né? É lapeta, para longe. Não teve graça mesmo, deixa quieto. Vocês não entenderam a piada, eu acho. Mas vamos lá. Como é que é isso na adoração? Olha, por que eu falo que a adoração é um passo a mais? A adoração você sai do raso. Você sai do politicamente correto. E você realmente tem uma disposição de obedecer a Deus. A adoração, esse cristão, ou essa pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, ela dá um passo além. Porque ela não apenas canta ou declara as promessas de Deus, mas ela decide, é uma decisão, ela decide confiar totalmente em Deus, mesmo sem ver a solução imediata. Ela caminha por fé, e fé é certeza, é convicção daquelas coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Isso é a definição de fé. Fé se tudo está bem. Alguém precisa de fé quando está tudo bem? Fé é para os momentos difíceis. Fé é para quando você não tem certeza de nada. A fé te dá a certeza. A fé é aquele passo que você dá no escuro, sem ver, mas você crê que Deus coloca o chão para você. Amém? Isso é fé. Então, você decide confiar totalmente em Deus, mesmo sem ver a solução imediata. Por exemplo, você não deixa de dizimar e ofertar a Deus. Você permanece fiel a Ele. Você não age de forma desonesta para conseguir dinheiro, porque você está desesperado. Não, você continua fiel a Deus, porque você quer obedecer a Ele. A adoração são atitudes. Até tive uma experiência no mercado esses dias. Eu fui pegar uma latinha de refrigerante no mercado e ela caiu da minha mão e ela se jogou no chão, na verdade. Eu disse, pronto, né? É para eu parar de tomar refri, eu pensei, né? Falei, não, isso é coisa do inimigo. Juntei a latinha de novo, só que ela estourou a latinha, inchou, começou a vazar. O que eu pensei? Vou deixar aqui, ninguém viu. Vocês já pensaram isso? Alguma vez? Eu disse, não. Vou botar nessa cestinha e vou levar para o caixa. Levei para o caixa, cheguei com a latinha lá e disse, moça, Deus me deu um aviso para eu parar de tomar refri, mas eu ignorei e trouxe essa latinha aqui, só que ela estourou, ela está vazando. Eu não sei se eu tenho que pagar ou não, mas eu trouxe. Ela disse, não, a gente coloca nas... Entendi o negócio que ela falou lá. Resumindo, não precisei pagar. Mas isso é adorar a Deus. É quando você pode ter vantagem sobre algo, mas aquilo é desonesto. Aquilo não agrada a Deus, então você abre mão de ter vantagem. Você abre mão de algo que vai te trazer um retorno, vai te dar um lucro, vai te dar dinheiro. Eu trouxe um exemplo tosco aqui de uma latinha de refrigerante de, sei lá, de R$3. Mas pode ser algo muito maior, pode ser um negócio que você está para fazer, mas esse negócio é ilícito, esse negócio é sujo, esse negócio não é... Vocês entendem? A adoração a Deus faz você abrir mão disso. Por quê? Porque você quer obedecer a Deus, mesmo que isso traga prejuízos para a sua vida. Mesmo que isso traga prejuízos para a sua vida, você quer obedecer a Deus. Isso é adoração.
Quando você adora, você ora a Deus, você busca a presença de Deus, não apenas para pedir uma ajuda, mas você entrega as suas preocupações a Deus. Adoração é confiança total, plena no Senhor. É aquele texto de Filipenses, não peguei a referência, mas está lá em Filipenses, acho que 4 alguma coisa, que não é para nós andar ansiosos com coisa alguma, mas o que é para fazer? Orar a Deus, entregar a Deus, confessar a Ele. 4:6, não andem ansiosos por coisa é por nada, gente. Mas o que tem que fazer? Tem que ficar reclamando? Tem que ficar murmurando? Tem que ficar contando para todo mundo o que aconteceu? Tem que ir na internet, nos stories e desabafar para todo mundo a injustiça que você sofreu? Não. É para você ir para Deus, e é para você contar para Ele, e é para você orar a Ele, e é para você, com ações de graças, apresentar os seus pedidos a Ele, porque Ele cuida de nós. Isso é adoração. É uma vida completamente entregue a Ele, entregando as nossas preocupações a Ele. Sabe onde está a diferença entre louvor e adoração? Na profundidade. Por quê? Porque no louvor você vai expressar gratidão, mas na adoração você vai se render completamente a Deus. Você vai entregar a Ele. É uma obediência completa, mesmo que isso lhe custe algo, e mesmo que você tenha que renunciar a algo que você ama muito, você vai fazer. Vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar a situação, uma família que está enfrentando conflitos, desafios, dificuldades. Um casal que está na beira do divórcio, um casal que não está se entendendo, uma família que está, enfim, passando algum tipo de dificuldade, de conflito, de desafio. O que o louvor faz? Mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio ao caos que você está vivendo, vocês, família, vocês vão louvar a Deus, vocês vão reconhecer a bondade de Deus, vocês vão reconhecer a fidelidade de Deus, igual esse cântico que nós cantamos, Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é fiel. Você pode orar uma oração, por exemplo: Senhor, te louvamos, porque Tu és o centro da nossa família e sempre nos sustentaste. Você consegue ver o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família? Você consegue ver a provisão de Deus sobre a sua vida? Quantos conseguem? Amém? Eu consigo ver a mão de Deus em cada detalhe da minha vida, na minha família, o cuidado de Deus. Então não é uma dificuldade, um conflito ou uma situação desse tipo que vai me tirar da presença de Deus. Eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele já fez, eu sei o que Ele está fazendo e o que Ele ainda pode fazer. A minha confiança é total e plena no Senhor. Mas então, mesmo aos desafios, vocês, família, casais, vocês reconhecem a bondade de Deus, e vocês reconhecem a fidelidade de Deus. Vocês reconhecem que o Senhor sempre sustentou vocês. Já passaram por coisas muito piores, e o Senhor sustentou, e vocês estão aqui hoje. Tenho certeza aqui que, senão todo mundo, uma grande maioria, já pensou em divórcio, já brigou feio, já dormiu separado. Amém? Ninguém vai falar amém agora. Não, eu sou perfeito no meu casamento, não tem briga, a gente nunca briga, né? Não existe casamento perfeito. Sempre tem uns conflitos para resolver. E é bom sempre ter uma cama no outro quarto, que no sofá é ruim de dormir. A menos que você tenha um sofá, aquele que abre e vira uma cama, né? Mas o casal reconhece o cuidado de Deus, reconhece a bondade de Deus. Lá em Josué 24:15, Josué diz algo
que é um marco na vida dele: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que você tem que declarar. Eu tenho um casal de tios, que eles dão esse testemunho até hoje. Quando eles casaram, eles riscaram do dicionário deles a palavra divórcio, a palavra separação. Não importa o que aconteça, essa palavra não existe no dicionário deles. Já passaram por poucas e boas, mas nunca divorciaram, nunca separaram. E é isso, gente. Deus é o Deus da reconciliação. Deus é o Deus do recomeço, né? Então vocês vão cantar juntos, vão agradecer a Deus por que Ele já fez. E vão se fortalecer com os louvores. O louvor vai fortalecer a vida de vocês. Por quê? Porque o louvor traz esperança. O louvor nos ajuda a lembrar que Deus continua no controle. Esse cântico que foi cantado aqui por último, né? Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo. Tira o medo. Se eu não cantar, eu não sei a letra. Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Então você vai cantar esses louvores que vão declarar que Deus continua no controle, independente do que possa estar acontecendo. Aquele outro louvor, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Deus continua sendo bom, gente. Deus não muda a sua essência, Deus não muda o seu caráter. Ele é bom, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é recomeço. Não importa o que aconteça, Deus, Ele continua sendo bom. Agora, na adoração você vai além. Na adoração você expressa um perdão verdadeiro. Perdoar não é fácil. Perdoar é uma atitude dos fortes. Os fortes perdoam. Os fracos, eles guardam mágoas. E a mágoa, a mágoa é uma raiz de amargura, que inclusive pode trazer doenças para nós. O câncer é uma raiz de amargura. Não estou dizendo que quem teve câncer tem câncer é por conta disso, mas isso contribui. O que é essa raiz de amargura? É aquilo que você fica alimentando, aquela mágoa, aquele ressentimento, e você não libera, você não perdoa, você não consegue ir para frente. Perdoa, gente. Perdoa, porque isso é bíblico, é mandamento de Deus. A oração do Pai Nosso também diz: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores. Ah, mas não fui eu que fiz, peça perdão igual. Ah, mas não é eu que tenho que pedir perdão. Quebra o seu orgulho, tira a sua capa de orgulho e peça perdão. O maior beneficiado do perdão é você mesmo. Não perdoar, você já ouviu essa frase? É você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Isso é não perdoar. Se você tem alguma situação que você precisa perdoar, perdoe, porque isso vai libertar você, vai liberar você, vai destravar você, a sua vida vai para frente. Perdoe. Então a adoração ela vai além do louvor, ela expressa um verdadeiro perdão. Você não vai guardar mágoas. O casal não vai dormir uma semana longe um do outro. O casal não vai ficar uma semana sem se falar. Não, eles vão praticar o perdão. Por quê? Porque eles desejam obedecer a Deus. Adoração é obediência. Eles vão orar juntos. Você tem o hábito de orar junto com o seu cônjuge? É poderoso demais você orar junto com o seu cônjuge. Antes de dormir, ao acordar, se vocês almoçam juntos. Orar junto. Por quê? Porque em vez de reclamar da situação, vocês vão colocar ela diante de Deus. Em vez de murmurar, vocês vão colocar para Deus que Ele pode resolver. Várias orações minhas eu disse: Deus, eu não consigo resolver.
Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, resolva por mim. É isso que Deus espera, uma oração sincera, uma oração de entrega, uma oração buscando direção, buscando paz. Diante dos desafios, das dificuldades, ore a Deus. Peça para Deus direcionar a sua vida. Peça para Deus trazer paz na decisão que você precisa tomar. Não faça nada sem paz. Não faça nada por emoção. Não tome nenhuma atitude no calor do momento, você vai se arrepender. Nem quando você está triste demais, nem quando está alegre demais. Não. Não faça nada. Ore a Deus e busque direção e paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. O casal que adora, ele vai criar os filhos no temor do Senhor, mesmo que o mundo ensine valores diferentes. Esses dias um filho do amigo, agora na época de carnaval, chegou todo pintado em casa, por causa do carnaval. Algum filho aqui chegou em casa pintado do carnaval? Não? Aí foi só na escolinha dele então. Chegou todo pintado e não perguntaram para os pais se podia pintar o filho ou não, simplesmente pintaram. Nós cristãos não comemoramos carnaval. Carnaval é uma festa da carne, do mundo. Então o mundo ele ensina valores diferentes daqueles que nós, como pessoas que temem ao Senhor, ensinamos. Nós que tememos ao Senhor ensinamos os princípios da palavra, mas o mundo está ensinando coisas muito diferentes. E nós precisamos nos manter fiéis e criar os nossos filhos no temor do Senhor. Doa a quem doer. Não importa o que a sociedade está falando, o que a sociedade está vivendo, permaneça fiel à palavra do Senhor. Instrua o seu filho no caminho que ele deve andar, porque ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar. Não abra mão dos princípios e valores de Deus, porque a sociedade está ensinando valores diferentes. O casal que adora a Deus, eles priorizam Deus acima de tudo. Mesmo com a rotina agitada, mesmo a família passando muito tempo longe, eles separam um tempo para buscar a presença de Deus e não apenas pedir bênçãos. Não seja aquela pessoa que busca a Deus só para pedir bênção, só para pedir ajuda. Busque a Deus porque você quer mais a presença dEle. Busque a Deus porque você quer experimentar Ele. Não porque você precisa de algo. Não é errado buscar a Deus porque você precisa de algo. Está tudo bem, está certo. Mas não vá a Deus só para pedir. Vá a Deus para buscar relacionamento, intimidade. Ô gente, a gente precisa despertar para o nosso relacionamento com Deus. A gente nunca viveu numa sociedade tão distraída como o que nós estamos vivendo hoje. Se você não ser intencional na sua vida com Deus, a sua vida vai passar. E você não vai ter conhecido Deus. Você não vai ter buscado a Deus. E Deus tem muito mais para nos dar, para nos falar, para nos revelar. Agora, Deus já deu todos os passos em direção a nós. Agora, nós precisamos ser intencionais na nossa vida com Deus. Se você sair daqui hoje com isso na sua mente, eu preciso ser intencional na minha vida com Deus. A sua vida com Deus não vai acontecer do nada. Você vai ter dias que você não vai ter vontade. A adoração faz você se submeter, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir, mesmo quando Deus não fala, mesmo quando Deus não responde, mesmo quando está tudo dando errado, você vai para a presença de Deus. Isso é adoração. Você prioriza a presença de Deus acima de todas as coisas. Então, no louvor, a família, ela exalta a Deus, ela agradece a Deus pelo que Deus já fez e pelo que ainda vai fazer. Mas na adoração, essa família, ela se submete totalmente a Deus, escolhendo obedecer a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Decide confiar no Senhor, mesmo que não esteja vendo,
mesmo que não esteja sentindo, ou mesmo que as coisas estão dando errado. O louvor, ele mantém um ambiente de gratidão em casa. Quero aconselhar você lá na sua casa, você colocar louvor para você. Deixa o louvor tocando na casa. Deixa o louvor tocando lá no seu ambiente de trabalho. Se você pode, né? Isso vai mudar o ambiente. Isso vai transformar o ambiente, porque o louvor, ele traz a presença de Deus. Amém? Tenha esse hábito. A gente tem uma playlist no Spotify dos louvores que nós cantamos aqui na igreja. Quantos já conhecem a nossa playlist do Spotify? Levanta a mão só para eu saber. Pouca gente, né? Vamos ter que compartilhar de novo, postar de novo. Está lá no Spotify, MBCV Portão, a nossa playlist de louvores. Coloca lá, deixa tocando. Porque o louvor vai manter esse ambiente de louvor, de gratidão na sua casa. Mas a adoração, estou encerrando, presta atenção. A adoração mantém um ambiente de obediência. A adoração fala de obediência a Deus, aos seus princípios, aos valores. Amém? Que a gente dê esse próximo passo, porque quando nós louvamos, o louvor mantém o nosso coração grato, mas a adoração mantém o nosso coração submisso. Não importa o que aconteça, não importa como nós estamos, não importa se as orações não estão sendo respondidas, se nós não estamos sentindo, se está tudo um caos, a adoração nos mantém o nosso coração submisso a Deus e a sua vontade. Vamos ficar de pé, vamos orar.